Olá, terceiro ano, tudo bem, meus amores? Sejam bem-vindos à nossa aula de português de hoje. Desculpa. A prof vai falar hoje uma coisa muito legal. A gente vai continuar falando sobre receitas. Quem aqui não gosta de preparar uma receita bem legal? E depois ver o resultado. Você sabia que receita é uma experiência científica? Você sabia que receita envolve química? Receita é tudo aquilo que a gente pode transformar, né? Pega um produto e transforma em outro, o resultado final é outro bem diferente. Então a gente vai ver isso, essa experiência científica, essa receita culinária que a gente vai ver hoje, que é sobre um bolo de fubá cremoso. Delícia para o cafezinho da tarde. Então aqui a gente tem o seguinte, na página 16 da apostila de vocês. Opa! Não é 16. É a página 14. Primeiro a gente vai ler sobre o poema. Então, nós temos o poema da cesta de doces, que vai nos levar para uma receita. Então, aqui diz o seguinte. Chapeuzinho vermelho, aqui tem uma imagem, né? Depois aqui embaixo tem uma imagem, ó. Olha só que linda. Essa história vocês já conhecem, né? Chapeuzinho vermelho corre pela floresta, nuvens correm pelo céu. Isso, tá certo. As árvores se inclinam para espiar dentro da cesta da menina. O que será que Chapeuzinho leva pro lanche da vovó? Bolo de fubá com coco? Arroz doce queijadinha? Pé de moleque, pamonha ou torta de chocolate recheada com brigadeiro? Atrás dela, na ponta dos pés, o lobo suspira. Esse lobo danado. Então, aqui na página 15 diz o seguinte. Que conto de encantamento esse poema fez você lembrar? Porque a história original não é um poema, certo? A história original é um conto de encantamento, um conto encantado. Que conto é esse? E que personagens do conto são citados neste poema? De que cesta de doces o poema está falando? Escreva aqui. Releia estes versos e assinale o que eles sugerem. O que será que Chapeuzinho leva para o lanche da vovó? Isso aqui, quando a gente fala assim, o que será? É uma dúvida? É uma curiosidade ou é uma certeza? Depois, a número 18 fala, releia os 2 últimos versos e observe a palavra destacada. Atrás dela, na ponta dos pés, o lobo suspira. A palavra destacada, dela, se refere que a cesta, a torta de chocolate ou a Chapeuzinho? E escreva no desenho da cesta o nome dos doces citados no poema. Então, aqui dentro você vai escrever, você vai botar dentro da cesta todos os doces. E agora sim, a gente vai na página 16 para o nosso bolo de fubá cremoso. Então, ingredientes. 3 ovos, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 pacote de queijo ralado, 4 xícaras de leite, meia xícara de fubá. Olha, importante a gente entender esse símbolo aqui, que a gente vai ver lá na matemática depois, que quando tem 1/2 significa meio, metade. 2 xícaras e meia de açúcar, 3 colheres de sopa de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento em pó. Preparo. Bata tudo no liquidificador. Despeje uma forma de bolo untada com manteiga e farinha. Asse em forno médio por 35 minutos. Espere esfriar e retire da forma e coma suspirando. Olha só. Essa receita foi tirada do livro da Rosiana Murray e do André Murray, Poemas e Comidinhas. Precisamos desse livro. Com os colegas, leia a receita em voz alta, um grupo lê a primeira parte, outro a segunda e assim por diante. Não vamos poder fazer isso, que pena. Mas na página 17 diz o seguinte, qual é o título da receita? Aí você vai colocar aqui. Sobre a estrutura do texto, responda as questões a seguir. Qual é o subtítulo de cada parte da receita? Então tem 2 subtítulos, tem 2 partes. Uma fala uma coisa e a outra fala outra. Então você vai colocar o nome dos 2 subtítulos. Detalhe, eles estão já destacados, tá bom? Qual dessas partes está organizada em forma de uma lista? Aí você vai botar o nome do subtítulo. Qual dessas partes apresenta instrução de como fazer um bolo? Uma das 2 partes aparece isso. Releia a parte relativa ao preparo.
Bata tudo no liquidificador, despeje em uma forma de bolo untada com manteiga e farinha. Asse em forno médio por 35 minutos. Espere esfriar e retire da forma e coma suspirando. Sublinhe, faça um tracinho, as palavras que indicam as ações a serem executadas. Ações. Ações é tudo que diz aquilo que você precisa fazer. Faça, bata, misture, despeje. Tudo tá dizendo o que você precisa fazer. Ações de escola, por exemplo. Leia, faça a atividade, limpe, arrume, selecione, tudo isso está dizendo para você fazer alguma coisa. Então, a mesma coisa da receita, tá? Palavrinhas que mostram ação. Copie as palavras que você sublinhou, que você vai colocar aqui. E reescreva o título relativo ao preparo do bolo, substituindo as palavras que você sublinhou. Comece assim, bater tudo no liquidificador. Aqui está escrito bata tudo. Em vez de você colocar bata, você vai botar bater. Se é para bater, aqui está dizendo despeje. Então, você vai botar despejar. E assim por diante. Você vai trocando essas palavrinhas, tá? É a mesma palavra, só que você vai trocar ela para que ela tenha um outro sentido, tá? Depois, na última da página 18, a gente tem o seguinte. Na última dessa receita. Leia e circule somente as imagens correspondentes à quantidade de ingredientes necessárias para fazer o bolo. Então, são 3 ovos, você vai circular só 3 ovos, aqui nós temos 6. 2 colheres de sopa, circula só as 2. 1 pacote de queijo ralado, circula só um pacote. 4 xícaras de leite. Meia xícara de fubá. Agora presta atenção, porque aqui ó, eu tenho uma xícara cheia e uma xícara que não está cheia. Qual dessas 3 seria a xícara que é meia xícara? 2 xícaras e meia de açúcar. A mesma coisa aqui. Uma xícara cheia, outra cheia e uma meia, tá? 3 colheres de sopa de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento em pó. Daí, pra gente finalizar, a gente vai falar sobre plural e substantivos terminados com vogal e R. Prestem atenção nisso aqui. Leia as palavras e pinte-as conforme a legenda. De amarelo, tudo a que se refere a um objeto apenas. E de azul, quando se refere a mais de um. Quando eu falo xícara, tá? Eu falo de um objeto, então eu vou pintar de amarelo. Quando eu falo xícaras, eu pinto de azul, porque são 2 objetos. Pacote e pacotes, copo e copos. Aqui você só vai pintar de cores diferentes. Com que letra terminam as palavras que você pintou de amarelo? Então, você vai olhar qual é a letra, vai olhar todos eles, qual é a letra que termina a que você pintou de amarelo. Que letra foi acrescentada, foi botada a mais, para indicar que se trata de mais de um elemento? Foi colocada uma letrinha a mais. Conclua a regra a seguir. Os substantivos terminados em vogais, porque você vai ver que terminam em A, E, I, O, U, fazem o plural com acréscimo da letra. Eu tenho que colocar qual letra para ficar o sentido de mais de uma. É aquela letrinha ali que você percebeu. E aqui a última diz assim, localize palavras no diagrama. Então, aqui você vai localizar várias palavras, são várias palavras. Essa quantidade aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. São 6? Não, são 12. 12 palavras, então você já sabe. Agora, copie as palavras encontradas e passe-as para o plural. Não, tá certo, é 6. São 6 palavras, sabe por quê? Aqui você vai escrever a palavra e aqui você vai escrever ela no plural. Você vai acrescentar o S, por exemplo, caderno. E aqui você vai escrever cadernos, tá? A mesma coisa nas outras. Todas elas você vai fazer isso. E a última atividade diz assim: releia as palavras com a forma no plural. Em seguida, complete a regra. Colher e liquidificador. Para transformar colher em mais de uma, eu não tenho colheres e nem liquidificadores. Eu tenho outra coisa. Para eu saber que tem mais de uma colher,
quando eu tenho 2 colheres. Então, é acrescentado 2 letras, não só o S. Tem uma outra letrinha que vai também. A mesma coisa o liquidificador. Liquidificadores. Tem outra letra, 2 letrinhas acrescentadas. Então, os substantivos são nome de coisas, tá? Pra gente relembrar. Uma colher, um liquidificador, o caderno, o lápis, a borracha, é o nome das coisas. Então, os substantivos, que são o nome das coisas, terminados em R, fazem o plural com acréscimo de. Aí aqui, você vai selecionar 2 letrinhas, tá bom? Não esqueça disso, isso é muito importante. Certo, meus amores? Então, por hoje é só. Finalizamos a nossa aula, espero que tenham gostado, espero que façam bolo, que comam e que mandem um pedaço para a prof, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.